Olá pessoal, sou Ludia Andrade, arquiteta, e no vídeo de hoje vou trazer para vocês o projeto de uma suíte completa, com tudo que ela tem direito. Quarto, banheiro e também um closet, mesmo que minúsculo, mas ele está lá presente neste projeto. Vamos ver que esse projeto está num apartamento, que ele é aqueles mais antigos, e que vinham nesses apartamentos materiais bem interessantes, principalmente nos pisos. A gente vai ter um piso de tábua corrida, tem aquela madeira mais escura, mas muito bonita para o espaço. Também vai ter pedra natural no piso do banheiro, que esses materiais naturais, quando bem aplicados, eles elevam com certeza a beleza do espaço. Mas também vamos ter coisas não tão boas assim, que é o caso de você, por exemplo, utilizar essa madeira escura nas paredes também, nas portas, e aí você vai fechando aquele espaço, e esse era o caso desse apartamento que eu vou mostrar agora para vocês. A gente fez o projeto de todo esse apartamento, mas hoje eu vou mostrar a parte da suíte. Aqui a gente tem a entrada, a gente vê já que é uma madeira mais escura. Vejam o piso de tábua corrida maravilhoso, parece uma embuia, essa madeira mais escura que no piso fica muito elegante. Aqui a gente já vê também a entrada ali para o banheiro, que eu vou mostrar as fotos. Tinha uma banheira antiga, mas a nossa cliente ela não queria banheira nesse espaço, um banheiro pequeno, e a gente também resolveu retirá-la. Aqui a gente vê também a abertura que a gente tem, essa janela com veneziana, e agora vocês vejam como é que era esses acessos para os demais cômodos dessa suíte. Então, o banheiro era acessado por essa porta de correr na madeira, e o closet também era acessado por essas duas portas de abrir também na madeira. Vejam que não está tão interessante assim esse desenho, essa parte da parede. Abrindo essas portas, tem ali o nosso espaço de closet em L. Não tinha muito o que fazer, a gente não entrou com uma reforma de quebrar parede para juntar espaço, para deixar esse closet maior. A gente vai respeitar o tamanho dele, mas é claro que a gente vai trocar tudo que está ali dentro, principalmente o tom dessa madeira que vai ali dentro. A gente vai colocar um MDF branco para clarear aquele ambiente que é muito pequeno. Vamos ver agora como é que era o banheiro. Vocês vão me desculpar pelas fotos, porque na época eu estava sem o meu celular que faz aquela foto de zoom 0.5, então a gente vai ter essas partes aqui do espaço, mas vocês vão entender ela como um todo. A gente tinha essa bancada numa pedra natural, a gente consegue ver que tem esta banheira. No mesmo lugar que tem a banheira, também tem o chuveiro. Eu, como vocês sabem, quem me segue aqui desde o início do canal, passei os últimos 3 anos e meio na Europa, e lá essa configuração ela é muito comum até, de você ter a banheira com o chuveiro, mas no dia a dia essa configuração de você usar a banheira com chuveiro, ela não é tão funcional como parece, porque a banheira ela vai ser mais escorregadia, ela vai ter as curvas nos cantos, e aí você tem que ficar sempre pulando um degrau para entrar na banheira para conseguir tomar um banho. Então não é tão interessante a gente ter essa solução em um espaço pequeno, e por isso que a gente resolveu tirar essa banheira e manter apenas o espaço do box com chuveiro, que é muito mais funcional para o dia a dia. Esse layout já estava na sua melhor maneira de configuração. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, sobre layout de banheiros. Vou deixar o card aqui. Mostrei para vocês esse tipo de layout que a gente tem, essa bancada longilínea, e do lado vem o vaso na frente, o box com porta de correr no meio, que é o caso desse banheiro. E, gente, se vocês forem fazer uma reforma em apartamento, que é o caso deste daqui, e ele não está no andar térreo, a última coisa que você vai querer fazer é trocar um ponto de vaso sanitário de posição. Isso porque o esgoto desse vaso ele tem uma saída de 10 centímetros. É isso daqui, ó, um tubão saindo ali. E ele vai passar onde? Ele vai passar no teto do banheiro do seu vizinho de baixo. Então, para você fazer a troca de posição de um vaso sanitário, você vai ter que mexer com o vizinho. E aí eu não aconselho. Ou se você não quiser mexer com o vizinho, você vai ter que criar um degrau no banheiro para fazer a curva do esgoto desse vaso sanitário no seu apartamento. Mas aí você vai ter aquele degrauzinho, como a gente vê por aí, que também não é o interessante. Esse já era o melhor layout, então sim, esse vaso ele vai continuar nessa posição. Como vocês podem ver, a gente sempre vai ter circulações existindo ali numa suíte. Vai ter a circulação para a entrada do banheiro, vai ter circulação para a entrada do closet, vai ter circulação para você conseguir abrir a janela desse quarto. Então eram muitas circulações que a gente tinha que pensar juntamente também
de espaço de armazenamento. É um casal que vai ficar nesse quarto. E como vocês podem ver, o closet ele é muito pequenininho. Provavelmente 2/3 desse closet vai ser ocupado somente pela minha cliente. E aí o marido dela vai ficar com 1/3 desse closet e com o espaço que a gente criou adicional de armazenamento que vocês vão ver. Não vai ser um guarda-roupa que a gente colocou nesse quarto, porque a gente não queria enclausurar mais esse ambiente. Então, as soluções de armazenamento que a gente criou para esse espaço, elas são soluções mais baixas, ali na altura do peitoril de uma janela, justamente para não fechar esse espaço. A começar, então, por esse desenho diferente que a gente fez de cabeceira, que vira ali na parte da janela. E qual que é a situação que a gente tem aqui? A gente tem essa cabeceira que a gente desenhou também um baúzinho ali atrás. Vocês vão ver. E essa perna que vem para o lado da janela, ali a gente tem uma grande sapateira debaixo da janela. E qual que é a vantagem da sapateira? A gente pode ter uma profundidade menor do que um guarda-roupa, por exemplo. Então, coube perfeitamente ali naquele espaço. Como vocês podem ver também, na entrada desse quarto, a gente colocou um móvel ali que não é um guarda-roupa que vai de piso a teto, mas sim uma cômoda. A gente esquece muito da cômoda, né? A gente nunca pensa muito na cômoda na hora de fazer o layout de um quarto e ela pode ser uma solução muito interessante, como ela acabou sendo aqui nas imagens em 3D. Vocês vão ver como que ficou bonito esse espaço, porque a cômoda ela vai ter uma altura baixa, então ela não fecha o olhar, por exemplo, de quem está indo em direção para o closet, porque essa cômoda ela está ali no caminho da circulação para o closet, mas da forma como a gente fez, ficou muito elegante e funcional. Como a gente já viu, as soluções de entrada para closet e banheiro, elas não eram interessantes, aquelas portas de correr, porta de abrir que ocupavam aquela parede, não estavam feitas de uma forma interessante. Aqui a gente trouxe mais beleza e funcionalidade para essa parede. A gente criou uma marcenaria de fora a fora nessa parede. Colocamos 2 portas de correr, uma porta de correr para o banheiro e uma porta de correr que dá acesso ao closet. Também conseguimos encaixar uma televisão ali de frente para a cama dos nossos clientes. Com relação ao layout do banheiro, ele permaneceu o mesmo, a gente substituiu os materiais que tinham ali. A bancada é uma nova, ela vai ser uma bancada com menos profundidade, porque esse banheiro ele não é grande, como vocês puderam ver. Então, a gente optou por colocar essa cuba de semi-encaixe, assim eu consigo ter um espaço melhor também de distância entre o vaso e essa bancada, e a gente consegue colocar gavetas ali embaixo, porque eu consigo abrir essa gaveta, porque esse vaso está um pouquinho ali mais distante. A gente também tirou a banheira, ali ficou o espaço do chuveiro com um box, seguindo o layout que já era o layout original desse apartamento. E olha que lindeza a entrada desse apartamento e todas as soluções que a gente colocou aqui. Vou começar a falar do armazenamento que eu comentei com vocês, que eu trouxe numa altura mais baixa, e como é que a gente combinou tudo isso. A cabeceira, a parte de sapateira e a cômoda, elas têm a mesma altura, que é 1,05 m, que é uma altura boa para atender os três. E por que 1,05 m? Porque é o tamanho do peitoril da janela. Então, a nossa sapateira, ela já começa logo abaixo da janela, nessa parte aqui do L, a gente colocou portas de correr, e aí ele vira ali atrás, onde a gente colocou, em vez de ter mesinhas laterais soltas, a gente fez 2 nichos para dentro daquela parte de armazenamento de baú que a gente criou ali, e nesse nicho a gente vai ver que vai ter uma gavetinha também servindo para ser a parte de mesa lateral. E essa linearidade desse desenho continua como se fosse um U, chegando até a altura da cômoda. E a cômoda com 5 gavetas vai ser o auxílio que a gente vai colocar nesse espaço para trazer mais armazenamento para os nossos clientes. Olha como é que não ficou tão mais leve a gente optar por uma cômoda do que se a gente tivesse colocado, por exemplo, um guarda-roupas ali logo naquela entrada, porque essa cômoda está bem de frente para a porta de entrada desse quarto. Então, não justificava a gente colocar um elemento vertical como guarda-roupas ali, porque ia fechar completamente a visão daquele quarto que não é tão grande assim como parece. Aqui nessa imagem a gente consegue ver essa mesinha lateral que a gente criou embutida nessa cabeceira. Bem aqui na lateral tem a gavetinha, tem um espaço para colocar livro. A gente deixou também uma tomada ali de forma proposital para os nossos clientes também poderem carregar o celular, cada um do seu lado
da cama, e a gente vê toda essa linearidade que aconteceu aqui nesse projeto. De um lado, a gente também tem aquele painel com duas portas de correr que eu falei para vocês, que é a porta do closet e do banheiro. E para contrapor essas alturas, já que a gente decidiu por não colocar forro de gesso no quarto, o que, que a gente fez? A gente colocou do outro lado da cabeceira uma marcenaria que tem uma fitinha de LED também iluminando para baixo. Então, do lado do painel com as portas de correr, a gente vai dar uma fita de LED iluminando para cima. A gente não elevou esse painel até o teto, não era necessário, porque a gente queria fazer esse desenho bonito para ter esse teto branco e aquela faixa de 30, 40 centímetros branca, que na mesma cor do teto, ampliam a sensação de pé direito deste quarto. E tudo está interligado nessa linha. De um lado, a gente tem a fita de LED do painel com as portas, do outro, a gente tem o LED com essa marcenaria fininha que a gente criou para receber essa fita de LED acima da cabeceira. E a gente também tem um boiserie acontecendo na parede ali de frente, que a gente tem a cômoda. Então, aquela linha que faz a divisão entre o branco e essa cor, que é a ovelha que a gente utilizou da Souvenir, acontece por esse boiserie fininho, aquele de poliestireno que a gente compra em lojas de departamento, que é super tranquilo de fazer a instalação. Ele faz essa linearidade por todas as paredes deste quarto. Não somente utilizamos essa boiserie, essa parte de limite entre uma tinta e outra, mas também fizemos dois desenhos nas laterais da cômoda, semelhantes, iguais, e essa boiserie que está nas laterais da cômoda vão fazer a demarcação do nosso espelho, que foi colado diretamente na parede, para a gente também não perder espaço ali na circulação. Colocamos uma boiserie também acima da cômoda e um quadro dessa composição que é simétrica e bem elegante para aquela parede de entrada e que dá acesso também para a porta do closet. Gente, eu sou tão orgulhosa por esse projeto, que as soluções que a gente colocou aqui, elas ficaram tão incríveis, com essas linhas todas entrando e saindo, e toda essa linearidade que tem nesse quarto, ficou demais. Vou falar agora do painel, as portas de correr. Vejam que tem duas cores acontecendo aqui. A gente tem um metallic suede da Bernec, que é esse bege meio nude, ele vai ser a cor Fendi que está na moda aí. Ele não é bege e nem cinza, ele é uma mistura dos dois. E aí, para fazer um contraponto, um contraste, a gente utilizou o chumbo da Bernec na mesma cintilância ali dos materiais, eles são materiais semelhantes, eles vão ter um brilhozinho parecendo um metal, por isso o nome metallic, muito bonito, vocês vão ver quando eu mostrar o vídeo, esse espaço já executado. Então, a gente vem com essa faixa que pega ali a televisão e leva até o final da sapateira na mesma altura do tampo dessa sapateira. A gente continua o tampo, tanto da sapateira quanto da cabeceira e da cômoda, nesse chumbo também, marcando essa linearidade no espaço. E para fazer um contraponto também, a gente fez os puxadores de cava, como vocês podem ver, com esse amadeirado no mesmo tom do piso, que é esse marrom mais escuro, mais castanho, que é o embuia, tanto nos nichos ali da cabeceira, quanto nas cavas da cômoda e das portas da sapateira, que ficou demais. Então, mostrando ali como é que ficou essa junção desse cinza que estava na parede, ele vira no cinza do tampo da sapateira, na mesma altura do peitoril da janela. E, gente, um projeto tão bonito desse, nem o ventilador de teto vai estragar a beleza desse espaço. Aqui a gente trabalhando com vida real. Os nossos clientes queriam um ventilador de teto, a gente colocou o mais discreto possível, que é esse branquinho que a gente encontra por aí, com um plafond mais bonitinho, deixando ele bem discreto no teto, que a gente deixou branco ali, você nem vai olhar para ele no espaço. E aí vocês veem que tem uma luminária que está aqui na cabeceira, também pensamos tudo. A gente deixou ali já preparado o acionamento dessa luminária no interruptor dentro da caixinha de tomada que eu falei para vocês, que está no nicho ali que a gente fez como mesa lateral para esse espaço. A sapateira ela vai funcionar com 3 portas de correr. Vocês veem que tem um desnívelzinho ali entre uma porta e outra. Vai ver também como é que ficou a sapateira lá dentro. A gente conseguiu colocar em alturas diferentes, porque a gente vai ter o chinelo, que vai precisar de uma altura menorzinha, uma rasteirinha, enfim. A gente também vai ter sapatos de salto, que vão precisar de uma altura maiorzinha.
Então, a gente fez essa divisão seguindo essa logística, claro, mas pensando nos sapatos da nossa cliente do que do nosso cliente, que com certeza vai ser contemplado pelas alturas que a gente decidiu colocar aqui. A gente também fez uma outra opção, ousando um pouco mais e fazendo a pintura dessa parede lateral que eu mostrei para vocês com um tom mais escuro, quase que um preto. E a gente mostrou também essa opção para os clientes que optaram pelo tom mais clarinho, que é o ovelha da Souvenir, mas quero falar de uma coisa importante aqui também com relação à decoração desse quarto, que são os quadros. Vejam que tem umas composições ali de uns quadrinhos que estão ali no canto, perto da plantinha. Os nossos clientes já tinham aqueles quadros com fotografias, com viagens que eles fizeram. A gente apenas colocou eles com um formato interessante. Eu ensino como fazer isso nesse vídeo aqui, que eu falo sobre quadros, como usar na decoração, de forma que a história do casal está presente ali no quarto também. E para cima da cabeceira, o grande destaque foi uma parede de cimento queimado. Colocamos também 2 quadros ali numa altura boa para não chamar tanta atenção. Então, a gente teve essa opção com essa cor mais escura. Vejam como ficou. Escrevam aí nos comentários qual que vocês preferem, a cor clara ou a cor escura nas paredes. Os nossos clientes, eles preferiram a primeira opção, que a gente escolheu uma cor que é parecida com esse metálico suede do MDF que eu comentei para vocês, a parte do MDF mais clarinha. E agora vamos para o banheiro, que ficou um luxo. Os nossos clientes, eles queriam mais essa linguagem mais clássica, provençal, tanto que a gente viu o uso de boiseries na parte do quarto. Aqui, o que a gente fez? Nas paredes, a gente utilizou porcelanato de mármore acetinado. Ele tem uma peça de 90 por 90 que fez a composição das paredes. Na bancada, a gente colocou o preto São Gabriel, e na parte de armários, a gente fez esses requadros que a gente chama de almofada, que é essa saliência que tem nas portas e na gavetinha, que são uma característica desse estilo mais clássico, provençal. Os puxadores, todos os metais, a gente colocou no pretinho. Colocamos esse espelho redondo maravilhoso ali centralizado com a nossa cuba de semi-encaixe. Então vejam como que foi importante pensar essa bancada para receber uma cuba de semi-encaixe, porque assim eu consigo deixar essa bancada mais estreita e colocar gavetinhas ali do lado do vaso, aonde essas gavetinhas elas vão conseguir abrir por completo, porque o espaço de bancada ele foi reduzido. A gente pensa em todos os detalhes. Ali embaixo são 3 portas, que na verdade são só 2. A portinha que está mais próxima do box, na verdade, é um gavetão da roupa suja, então nada de colocar aqueles cestos de plástico que muitas vezes acabam deixando o banheiro feio. A gente precisa deles, mas tem formas mais interessantes para a gente colocar esses cestos dentro do banheiro. Uma dessas formas é colocando ali o gavetão da roupa suja na nossa marcenaria. E acima daquele espelho grandão que a gente colocou, que tem esse acabamento no metal bem fininho, preto, a gente colocou essa arandela que tem 3 spots de luz ali iluminando esse espelho para fazer uma iluminação boa de maquiagem. Porque, como a gente sabe, essa iluminação geral que fica no forro de gesso, quando a gente liga, ela faz uma sombra no nosso rosto. Então, não fica boa para a gente fazer uma maquiagem. Agora, essa que ilumina diretamente o espelho, eu poderia ter colocado nas laterais também, elas vão fazer com que a gente tenha uma iluminação muito boa, e elas vão vir de frente para o rosto e não de cima, como é o plafond. E claro, para trazer um charme ali também para esse espaço, a gente colocou esses 3 pendentes no preto, bem fininhos, demarcando ali um espaço que é para colocar a parte de decoração desse banheiro. Por que não colocar uma plantinha? Pode colocar ali um cheiro gostoso, pode colocar também alguma parte de maquiagem que você tem, algum creme bonito, algum perfume, enfim, algo que tem uma embalagem bem bonita para colocar ali também. E vocês podem ver também na parede temos o toalheiro também no preto, todo maravilhoso, combinando com o restante do espaço. Vejam aqui o nosso vaso, ele continuou na mesma posição. A lixeirinha também é preta, a ducha higiênica pretinha também. O toalheiro a gente teve que colocar nesta parede, porque não ia ter espaço para deixar mais próximo do box, uma vez que a gente tem aquela porta de correr no meio desse ambiente. E aí, quando a gente fez o projeto, a gente pensou que não seria possível encontrar uma pedra natural que tinha naquele piso do banheiro, porque é um apartamento antigo e era uma pedra que não era tão comum de você usar, como se fosse um branco Itaúna, se tivesse feito
no passado, a gente poderia achar um semelhante agora. Claro que nunca vai ficar 100% igual, mas seria possível. Mas aquela pedra específica que estava nesse banheiro, a gente pensou que a gente não ia conseguir. Quando a gente tirou a banheira desse espaço, ali embaixo, obviamente, ia ser só o concreto, não tinha parte do piso. Mas a pessoa responsável pela obra desse apartamento conseguiu encontrar uma pedra natural muito semelhante à pedra que tinha antes. Então, vocês vão ver nas fotos que a gente tirou desse banheiro já executado também, que foi possível manter aquela pedra bonita, aquela pedra natural que estava no piso. Aqui no projeto, a gente fez uma sugestão, se não fosse possível encontrar essa igual, a gente sugeriu colocar essa mais escura para também marcar esse contraste das paredes bem claras para o piso ali no tom mais escuro. E que vocês já conseguem enxergar como é que acontece o box e onde está essa porta desse banheiro. Ela está bem ali no centro do espaço que a gente fez para encaixar um nicho nesse banheiro. Uma dica importantíssima que eu vou dar aqui para vocês: sempre evitem ao máximo abrir nichos nessa parede que dá para a fachada. Estão vendo essa parede que tem a janela desse banheiro? Ela dá para a fachada da edificação. Fachada é a parte externa da edificação. E aí, quando você faz o rasgo para entrar com um nicho ali de baixo, um rasgo que não foi previsto no início, lá quando construíram esse prédio, vai ser muito fácil de você atingir o revestimento dessa fachada. E aí você vai ter um problemão, porque você vai ter que arrumar não só a parte do seu banheiro interna, mas também a parte externa da edificação. Então, sempre evitem, em reforma, abrir nichos na parte da parede que dá para a fachada. É claro que também a gente não está falando de um prédio que tem alvenaria estrutural. Se você quiser saber a diferença entre um prédio que é feito com alvenaria estrutural e um com alvenaria convencional, que é esse caso, vou deixar um card aqui explicando tudinho, tintim por tintim, para vocês entenderem. Aqui se trata de uma edificação que tem pilar e viga, então a gente conseguiu abrir ali na parede lateral, que é a divisa com o quarto, abrir um espaço para colocar um nicho no granito ali para ser o lugar para colocar shampoo, sabonete, enfim, para esse banheiro. E lembra do close minúsculo que a gente tinha? A gente continua tendo um close minúsculo, porque aqui a gente não está trabalhando na coisa do milagre, entendeu? A gente está trabalhando aqui com o espaço que a gente tinha lá. Então, o close ele continua pequeno, mas pelo menos ele está claro, né? Porque antes a gente tinha aquela madeira toda escura, todas as prateleiras do armário que estava ali dentro, escurecendo mais esse espaço. E aqui a gente optou por colocar tudo uma marcenaria bem branquinha, bem simples, obviamente sem porta, porque o espaço já era pequeno demais para a gente perder espaço com portas. Esse closet aberto, aonde na parte da quina desse L a gente colocou cabideiro contornando essa parte, tentando deixar essa entrada dessa quina o maior possível para que os nossos clientes consigam colocar roupas ali, tanto em cima, tanto embaixo, fazendo aproveitamento desses cantos que é tão difícil da gente fazer. A parte de gavetas ficou para a cômoda, que eu mostrei na parte do quarto, e também colocamos 5 gavetas aqui dentro dessa parte do closet também. Vou mostrar para vocês como é que ficou esse espaço executado. Na época eu não tinha esse canal no YouTube, então eu postei lá no Instagram, rubolandrade.arc. Vou para lá agora para mostrar os vídeos que eu gravei. Então, lá no meu Instagram, vou ter as fotos, vídeos desse apartamento todo. E eu vou mostrar aqui para vocês o vídeo. Olha como que ficou linda a entrada, a solução do Boiserie, com o espelho colado, como é que não ficou elegante no espaço. O alinhamento da parte branca e bege dessas paredes, que coincidiu também com o alinhamento do painel, o painel iluminado. E aí ele morre ali certinho na parte da sapateira, vira na parte da cabeceira iluminada também. Vou mostrar agora a parte da sapateira, como é que ficou na vida real. Aqui eu estou explicando, ainda não tem a televisão no espaço, eles não tinham colocado ainda. Vou abrir essa parte de sapateira aqui embaixo, falando aqui dos puxadores, que eles têm a mesma linguagem. Olha que legal, como é que não cabe muito sapato ali debaixo da nossa janela. E às vezes você nem havia pensado nisso, mas a gente pensou aqui para os nossos clientes. A solução da mesinha lateral embutida ali na marcenaria tem uma gavetinha na parte de baixo, tem uma tomadinha com o interruptor que acende essa luminária de mesa que a gente colocou ali em cima, ó, tem a parte para passar a cabo. Esse mesmo mecanismo de abertura que a gente tem nesse cantinho, a gente tem na parte do baúzinho atrás da cama,
que é mais um espaço legal para eles guardarem aquelas coisas que eles usam com menos frequência. Mostrando a parte agora do banheiro, olha que lindo que não ficou. Aqui eu estou fazendo uma explicação da iluminação desse espelho, que ela está vindo de frente. Ali ela está vindo de frente, e aí, quando você se vê no espelho, você não vê aquela sombra da iluminação que vem de cima. Ali eu estou com máscara, porque estava no final da pandemia, ó, tô me mostrando minha carinha ali, mostrando que não tem sombra no meu rosto para fazer a iluminação, mostrando a solução do box, do nicho que a gente colocou na parede, como é que ele ficou, mostrando fotos também de como é que ficou o espaço aqui, ó, o antes e o depois foi muito fiel ao projeto, gente. Vocês na etapa de projeto fazem um projeto bem detalhado, como foi esse caso, fica bem fiel às imagens que a gente criou. E aqui mostrando também uma foto de frente, eu achei que essa combinação de materiais ficou perfeita, o metal preto com a marcenaria branca, com essas almofadinhas ali desse desenho, desse detalhe, desta marcenaria, com os puxadores ali pretos também, bem fininhos, e as paredes nesse marmorizado, com uma combinação muito elegante. A arquitetura de interiores é sobre isso, trazer funcionalidade estética para o espaço sem ter necessariamente que gastar horrores com iluminação em forro de gesso e trazer aqueles materiais caros, soluções caras. Não foi o caso desse projeto, como eu trouxe, como eu mostrei aqui para vocês. A gente fez um projeto mais simples, que tem até um ventilador de teto, mas nem o ventilador tirou a beleza do espaço que a gente criou. Se você também está com problema aí no seu espaço, acha que o seu quarto não tem nada a ver com a sua personalidade, você quer mudar essa situação, você pode entrar em contato com a gente pelo link que vai estar na descrição ou então pelo nosso Instagram, @landrade.art, que será um prazer poder planejar e pensar o seu espaço para você. Se você gostou desse vídeo, já deixa um curtir, já se inscreve nesse canal, que é muito importante para a nossa produção de conteúdo. Um beijo e até o próximo vídeo.